Podcast Temperado. Fala galerinha, tudo bom com vocês? Olha, nós estamos de volta, chegando ao fim dessa temporada do nosso podcast Temperados, pensando um pouquinho fora do saleiro. E hoje, como sempre, eu não estou sozinho, se liga só no rosto das pessoas que estão aqui. Muita gente com cabelo, viu, pastor? Cabelo, Bastante cabelo. Cabeludos aí, o pessoal bem... Em homenagem ao nosso apresentador, Reinado. A gente vai ali complementando, né? O que nos falta em alguns, vai criando nos outros. Mas nós hoje estamos com presenças ilustres, eu vou já apresentar para vocês. Aliás, eu vou começar apresentando para vocês. Nosso amigo aqui, pertinho de mim, você que está recebendo um close aí, meu amigo Rafael Diego. Mestre, prazer ter você aqui, viu? Satisfação grande, viu? A gente já vinha agendando, esquematizando essa presença. Desde 2015. Estou muito feliz de estar aqui para mim. 2015, né? Não existia nem podcast ainda. Já estávamos pensando nisso. E além do nosso amigo Rafael Diego, que está aqui hoje, e todos que você já conhece, nós temos o prazer de estar aqui com o nosso pastor, Pablo Amon. Pablo egípcio, né? Tava falando aí sobre os títulos do seu nome. Mas, pastor, prazer ter você aqui com a gente também. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Bem-vindo aqui. E hoje vai ter polêmica aqui, porque se nós temos pastor e temos o Rafael Diego, não tem como não ter polêmica nesse podcast de hoje. E eu vou começar já falando um pouquinho, porque vamos falar sobre adoração. E a nossa juventude, Ivan e Ícaro, e Nádia, a nossa juventude, quando a gente fala sobre adoração, tá, Nádia? Elas acreditam só que adoração é música, né? Mas a adoração vai muito além da música, vai muito além do louvor. E às vezes surge a dúvida, será que música é a mesma coisa que louvor? Será que louvor é a mesma coisa que adoração? E pra gente começar de vez o nosso podcast, nosso amigo Ícaro, que tá aqui na ponta. Ícaro, o coração errou as batidas. Certo aí. Ícaro. Não vou te pressionar não, mas sabe que é o primeiro que responde já traz a responsabilidade, pelo amor de Deus. Aquele peso, né? Aquele peso. Pergunta simples pra você. Música e adoração são as mesmas coisas? Na minha opinião, não. Na sua opinião, não. Não, porque adoração, a pergunta foi entre música e adoração. Música né? e adoração. Eu acho assim, que música eu posso escutar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, aborda diversos temas. Agora, a adoração é prestar culto. Você focar, porque assim, geralmente quando a gente escuta músicas, especialmente as pessoas ao nosso redor quando escutam músicas, é para tentar suprir uma carência individual. Aí eu tô triste, eu vou escutar uma música. Aí eu tô feliz, eu vou escutar uma música que me deixa feliz. E a adoração não é sobre você, é sobre Deus. É sobre você prestar culto. Começamos aí... perfeitamente. Né? Começou bem, viu? Começou bem, com o pé direito. E Rafa, quando eu falo a palavra adoração, se você pudesse sintetizar o termo adoração em uma frase. Não foi combinado, mas... Quando eu assisto em casa, eu assisto os temperados. Quando eu assisto, eu fico pensando, rapaz, o João tá essa mania de em uma palavra, em uma frase. Se ele vier com essa pra mim, eu vou passar a pergunta. Mas eu queria que você sintetizasse em uma frase. Adoração, né? Adoração em uma frase. Olha, a adoração, eu diria assim, de acordo com a minha experiência de vida, é quando eu abro o meu coração diante de Deus para reconhecer quem Ele é. Cara, eu acho que a adoração foi isso, forte. Né? Pastor, eu vou aqui pra você. O Rafael falou um negócio interessante. Eu perguntei, Rafael, sintetiza a adoração pra gente. E ele falou algo que pra mim foi altamente relevante. No meu ponto de vista. A adoração tem a ver mais comigo, tem a ver mais com Deus. Tem a ver com quem a adoração? O Ícaro deu uma deixa. Fez uma deixa. O Rafael falou assim, olha, pra mim... mas eu não quero ser polêmico. Né? O homem já vai logo com a Bíblia. Não, ele já falou assim, peraí, você quer em grego? Pois é. E aí, pastor, pra você a adoração tem a ver mais comigo ou tem a ver mais com Deus? Adoração tem a ver com os dois. Conosco é uma oportunidade que Deus nos dá de nos conectarmos com Ele. Com Deus, como nossos amigos já disseram, é uma oportunidade que nós temos de reconhecer aquilo que Ele faz por nós. Só que nós não podemos definir
como deve ser a adoração. Quem define é Deus. Nós temos um exemplo aqui logo no primeiro livro da Bíblia, né? Em Gênesis, capítulo 4, Abel e Caim. Deus definiu como deveria ser a adoração. Abel foi obediente e fez da maneira que Deus definiu. Caim, ele fez da forma que ele achava melhor. Ele era lavrador, não, então eu vou oferecer melancia, eu vou oferecer frutas aqui para Deus, né? E várias frutas, o melhor dos cereais, o melhor do fruto da terra do meu trabalho, o melhor para Deus. Ele deu o melhor que ele tinha. Ele deu o melhor que ele tinha, Mas não era o que Deus queria, não era o que Deus havia pedido. Então muitas pessoas hoje estão oferecendo coisas grandiosas para a obra de Deus, tal, mas não é aquilo que Deus pede. E elas estão cientes que não é aquilo que Deus pede, porque ele estava ciente que não era aquilo que Deus estava pedindo. Sim. Né? Ele estava ciente, eu vou oferecer o meu melhor, mesmo sabendo que o que ele pediu não foi Não isso. é isso. E seguindo essa linha, pastor, aí eu vou pro Ivan. Agora você contextualizou, Ivan, e aí, veja bem, o pastor falou, Deus pediu uma adoração para Caim. Deus pediu uma adoração para Abel. E muitas vezes tem irmãos que se colocam no papel de Deus para dizer se a adoração da Nádia é boa ou não. Para dizer se a adoração do pastor é boa ou não. E quais os critérios que eu devo levar em consideração para saber se a adoração é boa ou não? Te vira! Poxa, porque eu tava esperando que era música, tava mais forte. Aí se vira. Pois é, o papel de julgar, acredito que é o papel que pertence unicamente a Deus, ainda que nós seres humanos a gente sempre está tentando julgar, né, as outras pessoas. Mas eu espero que durante esse podcast a gente responda essa pergunta. Boa! Experiência, né? Mas eu vou pra essa. Que 2 temporadas nas costas, meu amigo. Peraí, deixa eu anotar essa daí. E Nádia, e quando a gente percebeu que a adoração é uma relação entre dois, né? Pelo menos dois, né? Entre Deus e entre nós. E quando a adoração do Rafael te incomoda? O que fazer? A adoração do Rafael. O Rafael está adorando a Deus. Mas essa adoração te incomoda. O que fazer? A quem recorrer? Caraca, que complicado. O Juvenal, desculpa me parece um contexto já de igreja, no caso. Ou não, né? Já parece um não contexto só de igreja, né? não só Pode igreja, ser. porque assim, hoje nas redes sociais a gente vê a adoração do outro, a gente costuma dizer que aquilo não que é julgamento também. É, um julgamento, aquilo não é uma adoração, pastor, Entendi. aquilo não é uma adoração, Melhorou? aquilo não é genuíno. Cara. A gente costuma analisar o que é genuíno ou não, Sim. e muitas vezes a gente leva em consideração ser genuíno e estar correto, isso não necessariamente Não bate, não é. não bate, Isso não foi bate. genuíno. Fulano chorou, então é porque foi verdadeiro. Não, o genuíno muitas vezes não necessariamente é correto, né? Então, Cara, é muito complicado quando eu vou me colocar no papel de julgar o teu louvor e a tua adoração. Eu não sei responder essa pergunta não, porque eu não posso julgar a percepção do adorador. Eu tenho a minha maneira de adorar. O pastor Jorge até fez um comentário muito interessante no final do último podcast, que ele falou o seguinte: Nádia, você adoraria um santo? Eu falei assim, não, mas você pode julgar quem está adorando. Eu não posso julgar o adorador. O coração do adorador só a Deus pertence. O conhecimento que ele tem diante daquilo ali. Agora, se eu tenho conhecimento a mais, aí eu preciso buscar sabedoria a Deus para tentar compartilhar a maneira certa de adorar. Mas o que é a maneira certa de adorar? Porque às vezes o que é certo para mim e para você não é. A minha percepção de adoração cabe a Deus. aí a gente chega num ponto chave para começar o nosso debate. A adoração depende de um relacionamento entre eu e Deus. O ponto chave do que nós vamos discutir aqui, porque a Nádia falou, eu não posso julgar a adoração do Rafael, mas antes de julgar a adoração do Rafael, eu preciso entender o meu contexto de adoração a Deus. E o contexto de conhecimento do Rafael também, porque às vezes a gente quer julgar a adoração do outro, e o outro tem uma limitação de conhecimento diferente da nossa. Então é muito complicado, eu não posso padronizar mediante a minha maneira de pensar. Apesar de eu não poder padronizar, existem princípios ou características que precisam ser levadas em consideração. No contexto cristão, o padrão, digamos assim, é a Bíblia. Né? Bom, Embora muitas pessoas peguem esse padrão e tentem adaptar a seu próprio entendimento. Né? Vocês falaram muito bem, nós não podemos julgar a intenção de alguém,
eu dei o exemplo aqui de Caim e Abel. Deus, ele analisou aqui a forma, Deus deu uma forma, a maneira, o meio. Ele queria ser adorado dessa maneira. Caim não adorou Deus dessa maneira. Vamos lá. Será que ele estava adorando com sinceridade? Abel estava lá com o altar da forma que Deus pediu e Caim de uma outra maneira, que o próprio Caim quis. Abel poderia julgar se o Caim estava sendo sincero ou não? A meu ponto de vista também não. Não cabia a ele. Então, Abel não poderia julgar se Caim estava sendo sincero, embora errado, estava errado. Errado claramente, né, sem sombra de dúvida, estava errado. Mas ele não poderia julgar se estava sendo sincero. Então esse julgamento vem de Deus. Deus julgou tanto a forma, que nitidamente estava errado, quanto o coração. Então, em termos de adoração, nós podemos até julgar Se é certo ou errado. se é certo ou errado, baseado na Bíblia, mas nós não podemos julgar as intenções da pessoa, porque aí você já está se colocando no lugar de Deus. Eu não posso dizer que a pessoa está chorando na igreja representando. Não. Deus pode realmente ter tocado no coração dela, independente de qual é a igreja, do que a igreja ensina, ou se talvez não é nem numa igreja, talvez está num show que não tem nada de religioso, mas a pessoa ali chorou e lembrou de Deus de alguma maneira. Eu não posso julgar isso aí. A adoração, Deus dá indicativos de como ele deseja ser adorado. Mas o adorador, ele passa pelo escrutínio de Deus. Deus é que julga se ele está sendo sincero ou não. Agora também acho interessante saber o seguinte, porque assim, tipo, igual Caim e Abel, Cristo falou o seguinte: essa é a maneira como eu quero ser adorado. A partir do momento que Deus determina a maneira como ele quer ser adorado, e eu sei que é a maneira que ele quer e eu faço o inverso, aí sim, aí é uma hipocrisia. Mas a partir do momento que eu tenho um conhecimento limitado do que é adorar a Deus, mas Exatamente. eu, dentro da minha limitação, estou ali buscando me curvar para estar na presença dele, por mais que aquele ato possa estar equivocado, mas eu penso que Deus ele vai considerar, porque ele considera o coração E do Rafa, adorador. levando em consideração isso que a gente está debatendo aí, sobre a própria adoração, qual o papel da música, no seu ponto de vista, na adoração? Qual o papel da música? Porque hoje você chega na igreja e fala, fulano vai adorar a Deus, aí você vai cantar. Só que tudo que acontece ali é uma adoração, ou deveria ser. Ou deveria ser. Perfeitamente. Mas fala pra gente assim, como você vê o papel da música na adoração? Bom, eu acho interessante isso aí porque é praticamente como se você estivesse me perguntando o conceito de música. Por que eu te digo isso? Porque para tentar te dar uma resposta e para a gente continuar o debate, eu preciso dizer o seguinte: a música, a gente tem uma tendência de deslocar ela daquilo que ela é, do grupo de coisas que ela faz parte. Eu falo a respeito, por exemplo, das 7 grandes artes da humanidade. A música, a gente não pode tirar isso, deslocar isso. A música, ela é a primeira arte, inclusive. E por que ela é a primeira arte? Porque, melhor do que todas as outras artes, a música ela consegue expressar com muito mais precisão os sentimentos humanos. Veja, a arte, o sentido da arte. Isso é uma pergunta que os filósofos fazem à torta e à direita. Basicamente, a arte é a tentativa de eternizar sentimentos. É a tentativa de comunicar aquilo que você sente. Veja como isso é forte. E aí eu quero associar a pergunta que tu me fez. Ora, se a música é uma arte e a música ela é esse veículo, tá certo? De mensagem, de contato entre pessoas, nada melhor do que eu utilizar a música para contactar o meu Deus, tá certo? Porque veja bem, a música não vem de Deus para mim. O louvor que nós produzimos, no contexto que você falou, inclusive, vai adorar. É alguém que pega um microfone, que ensaiou uma música, alguém que toca um violão, um instrumento, que vai lá dedicar aquele louvor a Deus, tá certo? E por que a gente tem essa tendência, só para finalizar aqui meu comentário, de deslocar a música do que ela é? Há uma mística em torno da música. Porque todas as 7 grandes artes, elas possuem o mesmo sentido, elas possuem o mesmo propósito. Mas a grande questão é que existe muitas figuras de linguagem bíblica que colocam anjos, por exemplo, cantando com Deus. Louvando, adorando. Inclusive o inimigo de Deus
nosso inimigo, a essa mística de que ele tinha uma responsabilidade nos céus que tinha a ver com a condução musical. E levam muito pra a relação que hoje nós temos forte de música. Perfeitamente, perfeitamente. A gente vai, né? Chegar Acho que a gente lá, vai destrinchar chegar essas lá. coisas. Mas eu acho que essa é a grande questão. A música sendo esse veículo, então, de comunicação verbal e não verbal, eu acredito que ela acaba se tornando, sim, muito fácil da gente confundir com a adoração. Porque como ela toca os meus sentimentos, como ela pode me emocionar com muita facilidade, a gente escuta uma música e já reconhece, como o Ícaro tinha falado aqui, se ela é triste, se ela é feliz, né? Então isso fica muito palpável, eu utilizar isso como se fosse a única forma de adorar a Deus. Você colocou o Ivan mais uma vez numa saia justa. Cara, me desculpa, Ivan. Olha só o que o Rafael falou. Devido a... Esse cara, ele quer tirar, Tá ligado? Tá fazendo dívida hoje. Saudades de dívida. Devido a todo o contexto que a música está envolvida e teologicamente, né, e historicamente ela está envolvida, o Rafael falou algo fantástico. Nós confundimos a música com a adoração. Para você, vou facilitar. Quando que a música não é adoração? Certo. Enquanto o Rafael estava falando, eu sou um cara que gosta muito de matemática, né? E lá na matemática a gente estuda os conjuntos e quando a gente estava vendo e tal, a gente vê a interseção dos conjuntos. E quando o Rafael estava falando, eu estava pensando nisso. Eu vejo música como um conjunto, a adoração como o outro e havendo uma interseção entre eles. Nem toda música faz parte da adoração e nem... E vocês entenderam, né? Tem gente em casa que não entendeu, não. A Nádia não. A gente. A gente teria ali a interseção, né? Então eu percebo isso, né? A partir do momento que a música, e aí eu vou citar algumas características pelo menos, a partir do momento que ela não exalta o nome de Deus, a partir do momento que a pessoa que está ali cantando não exalta o nome de Deus, vai contrário à Bíblia, como o pastor já mencionou, eu acredito que aí deixa de ser adoração. E eu não vou muito longe, que isso pode acontecer inclusive quando você está cantando dentro da igreja. Já tive uma experiência, né, trazendo já para o meu lado pessoal, de uma pessoa que cantou lá na frente, todo mundo, nossa, que música linda, adorou e tal. E eu fui ao banheiro, e quando chegou lá no banheiro, alguém falou, ah, minha irmã, tu arrasou e tal, não sei o quê. E a pessoa, arrasei, né? Então, será se estava tendo? Mas aí eu não vou me botar no papel de julgador, porque só pertence a Deus. Mas, é isso. Exatamente, eu me perguntei. E outra coisa também que eu vejo é que pode existir dentro da igreja também, muitas vezes você cantar uma música, por exemplo, que já aconteceu na minha igreja, inclusive, uma música muito bonita e tal, que não era da igreja adventista, mas era música cristã, e tudo e tal, todo mundo lindo, maravilhoso, e alguém percebeu que naquela música tinha uma doutrina que não era bíblica, falava sobre arrebatamento secreto, que não é uma coisa que a gente acredita, né? Então foge da Bíblia, que é isso também que o pastor estava comentando. Então, eu acho que a música, ela se afasta da adoração nesses quesitos. E aí, Nádia, a gente entra num ponto que parece até óbvio, mas o que é óbvio para alguns, para outros pode não ser. Existem músicas que devem ser ouvidas e músicas que não devem ser ouvidas? Depende da pessoa. Pra mim tem. Tem músicas que depende dos princípios que a pessoa segue, né, Judas? Porque às vezes eu não gosto de determinadas músicas, mas meu colega ele gosta, e aí se não bate de frente com os meus princípios, quem sou eu para dizer que o que ele gosta não é legal? Simplesmente por ser diferente daquilo que eu Simplesmente por ser acredito. diferente, né? Porque aí bate do ponto de gosto musical. Mas o que não pode entrar aqui em questão são coisas que nós estamos fazendo um podcast e somos cristãos. Aquilo que bate de frente com o que Cristo determinou para a nossa vida, para a nossa conduta, isso cabe a cada adorador que está ouvindo selecionar e ver. Só que nem todo mundo tem a maturidade de... Por exemplo, a galera é da igreja, estava escutando a música de arrebatamento secreto, era para eles pelo menos terem a maturidade de entender que aquilo ali não era correto. Então nem todo mundo que vai ouvir um louvor, eles vão ter aquela sensibilidade de entender. Então é muito complicado eu dizer assim, tem música certa, tem música errada. Eu tenho uma maturidade para ouvir e eu não posso dizer que a minha é correta ou não é. Mas vai depender muito. Então eu penso que às vezes por isso que a igreja, ela tenta determinar alguns padrões como certo ou errado, porque nem todos têm a mesma linha de conhecimento. E se eu deixar tudo aberto, vai bagunçar. Agora eu tenho uma pergunta aqui pro Juvenal. Que é Vai fazer, assim, tem que ser boa. então assim, o que a Nath falou me despertou aqui uma pergunta, é a seguinte.
Sobre essa questão de certo e errado, de músicas certas e erradas. Tem músicas que não são, por exemplo, da Igreja Adventista, que tem uma letra profunda, uma letra muito bonita, mas que muitas vezes você olha para, por exemplo, quem a compôs, e às vezes essa pessoa que a compôs não condiz com a letra que ela escreveu. Eu pergunto, a minha pergunta de Juvenal Perfeito. o autor tem influência na música que eu vou escutar? Eu posso só complementar a pergunta do Igor pra fazer mais difícil ainda. Porque é bem difícil pra ele mesmo. E Não, aí, aham. só se você... Desculpa. Não esquece não. Tá. Ó, só se vocês não perceberam, mas isso aqui tem ligação direta com uma pergunta que já foi Que já feita foi aqui. feita, já foi A questão do adorador. Sim, Você quer julgar mesmo. Vamos ver como é que ele vai sair agora. Eu vou complementar a pergunta do Ícaro com relação aos instrumentos. Na minha igreja, há algum tempo a gente montou um ministério de louvor. E tem uma pergunta que eu acho que vai ser bem polêmica também, que é a questão da bateria, né, na igreja. Nem chegamos lá. Essa aí Um abraço pra você, Essa é o pastor. E na minha igreja só tinha bateria na ocasião, então não tinha carrom e gerou toda uma confusão na igreja, o ministério até se desfez e tudo mais. E teve uma vez, né, que foi falado no púlpito da igreja, uma pessoa estava pregando e ela falou, ela apontou pro cara que tocava bateria e falou, olha, você sabe que a bateria que você toca, ela é usada no terreiro de macumba para chamar e tal, não sei o quê. E nenhum preconceito com quem tem tais práticas, né? Mas sendo cristãos a gente acredita que isso não é bíblico. Mas eu complemento a pergunta do Ícaro com isso, né? Será que a gente pode ouvir então uma música onde são tocados diversos instrumentos também? Instrumentos Tem alguma e autores. influência? Boa. A gente mudou muito aí o nosso foco do podcast, que era o Rafael. Mas eu vou A galera fica com raiva das perguntas que tu manda eles. Mas eu vou trazer uma história bíblica. Jesus estava chegando em determinado lugar, meio-dia, sol escaldante, ninguém pegava água no poço naquele horário. Ninguém. Porque aquele horário era o horário de quem? Das prostitutas, dos maltrapilhos, marginalizados. E aí Jesus foi lá, conversou com uma marginalizada, com uma prostituta, e quando aquela prostituta encontrou Jesus naquele momento, ela foi alvo, foi instrumento de transformação para muitas pessoas. Apesar do contexto que ela vivia, apesar do histórico que ela tinha, ao momento que ela se permitiu ser usada por Deus, ela foi sim um instrumento. Davi, cara. Davi foi um cara que foi assassino e tudo. E Então ele... veja bem, nossa vida é um compilado de momentos, onde eu posso ter momentos presenciais ou institucionais ou reais com Deus, onde Ele me dá inspiração para várias coisas e depois desses momentos eu escolher viver outros caminhos. Isso não apaga o que eu vivi, nem aquilo que eu vivi naquele momento. Então não é porque um autor tem um histórico, que apaga aquele momento real. E Da se inspiração de a escrever inspiração, amor, e vê né? só, e se a música e a inspiração não confrontam o que a Bíblia, ou assim diz o Senhor, me diz, por que não seria genuíno? Perfeitamente. Só porque ele simplesmente não comunga do mesmo local ou do mesmo teto que eu convivo? Então, assim, eu acredito que há sim sinceridade, não só sinceridade, como pode haver verdade na história desse autor. Não necessariamente ele tem escolhido viver o restante da vida como aquele momento, onde ele estava inspirado por Deus, onde Deus o utilizou para que ele pudesse mudar. E Mas só complementando, o Inário Adventista é cheio de autores, né, que não eram de repente cristãos, não conhecem a história. A gente tem, por exemplo, Beethoven, né, o hino lá de Pelas Te Adoramos, acho que é a Nona Sinfonia de Beethoven. E tu quer que eu te diga uma curiosidade? Dizem Diga lá. que Beethoven não acreditava em Deus. Consegue imaginar isso? E tá no Inário Adventista. Caraca! Dizem que ele era ateu. eu vou Beethoven. Deixa eu só dar um outro exemplo de um grande nome da música clássica, já que o assunto é música. Galera, vocês não têm noção de como era dissoluta a vida de Mozart. Mozart era um verdadeiro, era um problema. Um bom vivant. Era um E verdadeiro uma problema. das grandes obras dele, as grandes obras de Mozart, elas têm contexto, elas têm conotação cristã. Né? O Requiem, que é uma grande peça de Mozart, contando toda a trajetória da Paixão de Cristo, morte e ressurreição, e que ao longo das eras tem emocionado e, né, tocado o coração de muitas pessoas. E aí a gente chega num ponto, pastor, que é bem relevante. Eu não esqueci da sua pergunta sobre os instrumentos, mas isso vai estar... a gente chegou num momento aqui da discussão, pastor, que você vai ter que resolver. Porque eu acabei de levantar a bola de que alguém que viveu momentos longe de Deus,
longe de Deus, teve uma vida promíscua, o que quer que seja, em algum flash, se ele teve esse contato, ele pode escrever algo importante. Ele pode adorar sinceramente? Sim ou não? Eu espero que até o final desse podcast possamos responder essa pergunta. Gente, é assim, é muito importante, você trouxe à tona novamente, sobre a questão do julgamento, né? Eu creio que a vida, o testemunho da pessoa pode contar também. Sim. Ou não. Depende. Eu não creio que seja uma regra que a gente vai agora colocar para todas as pessoas. Vocês já citaram exemplos aí. Pessoas que não eram religiosas, mas compuseram obras magníficas de adoração a Deus. Você já citou algum exemplo aqui do Inário, né? É linda, a 9ª Sinfonia de Beethoven. Certo? Eu sou apaixonado por música clássica. Tchaikovsky, gosto muito de Tchaikovsky. Eu não sei nem falar. Pois é. Posso dizer uma curiosidade? Sim. Dizem que Tchaikovsky era homossexual. Pois é. Cenas para próximos capítulos, Sim. falar sobre isso também. Não que seja um problema, né? Não, Hoje em dia a gente não exatamente. pode dizer isso. Mas é o seguinte, Sim, mas nós estamos dentro do falando contexto cristão, bíblico, contexto não se bíblico. imaginaria que... Sim. Né? Então, tem obras magníficas e outros autores também de músicas clássicas. Quando nós vamos para o Inário Adventista, o formato do Inário Adventista é clássico. Os hinos são clássicos. Tanto é que tem, a 9ª Sinfonia está lá, tem de Mozart também, Sim. tem uma de São Francisco de Assis, Vós, criaturas do Senhor. O atual hino da Alemanha, o hino que os jogadores cantam lá no estádio de futebol, está lá a melodia no nosso Inário. Então, nós temos que ter muito cuidado em sermos equilibrados. O testemunho é importante. Tem músicas que foram compostas por pessoas que, sinceramente, a vida delas é completamente distante, contrário do que a Bíblia ensina, e a composição também não tem nada a ver. Aí é outro questão. Então nós temos que ter equilíbrio para analisar, para julgar, né? Posso ler um caso. texto bíblico? Antes de você ler esses Só- textos bíblicos e só vai um- finalizar, eu quero dizer um negócio pra ti. Ou então digo. Diga lá, Eu quero pastor. só complementar aqui. Nem toda música é adoração, Perfeito. né? Perfeito. Mas isso não significa que aquelas músicas que não são adoração, todas sejam erradas. Quem aqui não canta? Parabéns pra você. É uma música. Secular, pastor, o negócio aí Secular, música secular. E nós cantamos. E tem várias outras músicas que nós cantamos também, que não são músicas religiosas, mas que não ofendem a majestade de Deus. Tem músicas que são seculares, que falam sobre o amor de um homem para uma mulher, que falam sobre pais e filhos, que falam sobre amizades, que falam sobre questões que fazem parte do cotidiano do ser humano, do bem-estar do ser humano. A música é uma arte, trazem alegria, trazem paz para o ser humano e não necessariamente ofendem a Deus. Aí a Nádia falou aqui uma coisa muito interessante que eu achei, em relação às pessoas que não têm equilíbrio para maturidade, né? E aí se eu como pastor chego lá na igreja, lá no púlpito, estou pregando e disse, olha irmãos, tem músicas que não são da igreja, mas vocês podem ouvir à vontade, né? Agora você tem que ter discernimento. Se eu disser isso lá na igreja, muita gente vai ouvir isso aí e vai se escandalizar comigo, dizendo que o pastor está liberando você ouvir qualquer música. Ou vai ouvir e interpretar como ela quer. Ah não, essa música não tem nada a ver, eu vou ouvir. O pastor disse. Né, o pastor disse que, né? Então, e tem outra coisa também. Além disso aí, da questão do testemunho, da questão da música, vocês falaram músicas que não são da nossa igreja. A nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é uma igreja exclusivista. Nós reconhecemos nossos irmãos de outras denominações, tem muitas contribuições, tem muita coisa a nos ensinar. E também nós compartilhamos de várias crenças. Muitas das coisas que nós cremos, os nossos irmãos de outras igrejas também creem. Né? Temos muito a aprender. Inclusive, muitas das nossas músicas são cantadas em outras igrejas e muitas músicas de outras igrejas são cantadas também na nossa igreja. A questão não é se a música é adventista ou não. A questão é se a música ela dá
um senso de adoração se a música, no nosso caso, se ela está de acordo com aquilo que a gente crê dos ensinos bíblicos. No caso adventista, essa música, ela está de acordo com os princípios bíblicos? Está, certo? Ela é uma música que reconhecidamente é uma música de adoração a Deus? Sim. Só que aí a questão do pessoal, a questão da subjetividade, infelizmente, tem trazido muitos prejuízos. E agora eu estou falando dentro do contexto adventista. Antigamente, você diferenciava uma música adventista de uma música que não era adventista. Hoje em dia, as músicas que são cantadas dentro da nossa igreja, com exceção do Inário e de poucas outras obras, você não vê diferenciação nenhuma. Então, muitos estilos musicais que antigamente eram repelidos, hoje já são aceitos naturalmente. Eu não estou dizendo que isso seja certo? Mas eu creio que a subjetividade tem sido colocada como o parâmetro principal. Não, o importante é adorar a Deus, o importante é incluir o meu gosto, o gosto de outras pessoas, e aí a música tem perdido, na minha opinião, certo? Para ficar bem claro, Sim. na minha opinião, a música tem perdido um pouco da identidade de adoração. Nem toda música é uma adoração, mas se é classificada como adoração, tem que ser adoração, e a minha subjetividade tem que ser passada, né? Eu tenho que pedir ao Espírito Santo que me ajude. Eu tenho que abrir mão da minha subjetividade para fazer essa adoração. É porque, o que é adoração? A gente não falou que a adoração não é se voltar a Cristo aqui. Esse relacionamento. É nesse relacionamento. Então, o critério para que eu possa escutar uma música certa ou que eu considero uma música errada, primeiro ela vai partir do ponto do meu relacionamento com Cristo. Porque a partir do momento que eu tenho um relacionamento com Cristo, eu vou ter sabedoria. Porque assim, se a galera está assistindo aqui o podcast, eles querem uma receita de bolo para eles fazerem aquilo que eles já querem. Exatamente. Eles querem uma receita para dizer assim, rapaz, então vai que é minha MPBzinha que pode, meu pop rock que pode. Não, cara, é o seguinte, a tua adoração é a tua adoração. Então o que você precisa fazer? Se volte com Cristo. Busque Ele, esteja em relacionamento com Ele. Esse relacionamento com Ele vai te dar discernimento e você vai ter maturidade para entender. É por aqui. É por aqui. Até porque, mesmo não tendo essa... Mas, só um parêntese, desculpa, Nath, só um parêntese rapidinho. Aqui que eu tenho um negócio de te perguntar. Só um parêntese. Muita coisa que as pessoas recebem, influências de fora, o que acontece em uma outra igreja, o que é cantado em uma instituição, o que o cantor agora está fazendo. Então, essas coisas são absorvidas e vão sendo incorporadas na maioria dos membros. E aí, com o tempo, vai ficando uma coisa assim comum, uma coisa normal. Eu, por exemplo, eu era, né? Eu era, um velho homem falando aqui. Eu era muito fã de rock mesmo. Eu não gostava muito assim do heavy metal, mas todo o restante do rock eu era apaixonado. Eu tinha coleção, eu gostava eu era muito variado a questão do rock. Mas, na minha opinião, o rock não é uma música, um estilo musical apropriado para adoração. Com todo respeito aos irmãos que curtem, certo? Mas, na minha opinião, o rock não é uma música apropriada para adoração. Mas nem o rock gospel? Pois é, essas são roupinhas, né, que as pessoas vão colocando para adequar a subjetividade. E aí, Rafa, vou pra... Interessante aí. Eu gostei muito desse... O professor tocou aqui, ele foi na costela. Né? Estamos juntos, né, viu? Estamos juntos no gosto pelo rock. Pena que isso eu não curti mais. Tinha uma playlist aqui pra compartilhar. Rafa, assim, a gente já até falou sobre isso, mas aí o pastor tocou num ponto que eram os critérios para eu escolher uma música, sim, quais sim. os critérios para eu escolher um louvor. A Nath falou que era o meu relacionamento. Eu vejo muito a questão qual seria, Rafael, o critério para um cristão? Cristão, tá? Vamos lá agora. Qual seria o critério para um cristão escolher um louvor para uma música para Eu ouvir? acho que essa foi a pergunta, João, mais próxima daquilo que a gente precisa discutir. A gente está... Veja bem o que está acontecendo. Estou percebendo, talvez o amigo em casa possa também estar percebendo que a gente está... O tema está aqui e a gente está assim, circulando, mas acho que a gente vai chegar aqui agora. Primeira questão é a que eu acredito o seguinte, uma diferenciação das músicas, apesar de eu não gostar muito dessa linha de separação. Eu já até falei aqui que música, né, falei sobre a questão da música, tudo bem.
Só que assim, a gente está muito atrelado à questão da adoração. E bom seria se nós, seres humanos, pudéssemos viver 100% do nosso tempo adorando a Deus. Mas a gente tem que colocar os pés no chão. E ver primeiro que nós estamos tendo uma experiência de vida em um mundo imperfeito por conta do pecado. Tá certo? Mundo imperfeito esse que eu preciso trabalhar para sustentar a minha família. Estudar primeiramente, que toma bastante tempo e atenção e foco do cidadão. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque há uma série de coisas, Ica, que a gente faz na nossa vida que não é adoração a Deus. Mas quando a gente fala de arte, principalmente de música, a gente tem essa ideia de que eu só posso ouvir música se for de adoração a Deus. Então o que eu quero propor aqui é a gente fazer logo essa separação. Eu separaria a música de Deus, vou falar bem popular mesmo, é a música de Deus, e a galera faz essa separação em casa, e a música mundana, que a galera fala. É a música secular, digamos assim. Veja bem aqui uma coisa que eu aprendi para ter paz de consciência. Porque eu sempre ouvi música e isso nunca foi um problema para mim. Inclusive, eu estudei música. Por muito pouco, eu não sou professor de música, né? Por muito pouco. E o que acontece? Da música de Deus, eu faço a seguinte diferenciação. Há a música funcional, e a música funcional é aquela de dentro da igreja ou aquela de dentro do meu quarto, que vai me ajudar, tudo aquilo que a gente já falou, que vai me elevar, vai ligar os meus pensamentos a Deus de tal forma, você está entendendo? Que eu não vou ter outro meio, não vou ter outra saída a não ser dedicar o meu coração a Deus em adoração. Essa música, ela precisa ter alguns estilos, ela precisa ter um estilo. Ela seria o que as Um estilo pessoas solene, geralmente né? chamam de música sacra, seria isso? Perfeito, Jornal. Perfeito. Belo tema, é a música A sacra. diferenciação, sacra, secular e Perfeito. profana. Então veja só, a gente já dividiu aqui. Primeiro, a música de Deus, eu vou dividir na música sacra. E a música mundana secular, deixa ela pra depois. Essa música sacra, ela precisa ter estilo, ela precisa ter musicalidade, sonoridade específica. O rock não pode ser uma música desse jeito. É por isso que dentro da igreja eu não posso tocar um rock e dizer isso aqui é pra Deus, adorem a Deus. Com escalas, com intervalos característicos do rock. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque dentro da igreja, na doxologia, na liturgia da igreja, eu entendo que a música ela precisa ter uma função. E essa função é feita pela música sacra. Ainda na música de Deus existe, que tem crescido muito, um outro tipo de música. É aquele ser humano que teve um contato com Deus e ele deseja, por meio de uma poesia, tá certo? Falar da experiência dele. Como eram os salmos que Davi escrevia e cantava. Né? Perfeitamente. Que alguns até se dividem nessa confissão ou na pura e genuína adoração. Né? Então hoje, por exemplo, existe uma linha de compositores, pessoal, dentro da igreja, que vocês devem acompanhar, que eles dizem assim, olha, para falar de Deus, para fazer música de Deus, eu não preciso mencionar o nome de Deus. Tem uma galera que diz assim, olha, chega desse negócio de rimar Jesus com luz e com cruz. E aí eles fazem uma poesia, um texto narrativo muito bem feito, a maioria... Tem um livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus, né? O livro de Esther. Esther. Não menciona o nome de Deus, mas E tá apresenta lá, a obra tá. de Deus e salvação pelo seu povo. Perfeitamente. Então, do mesmo jeito, o compositor ele pode ter essa inspiração. Podcast é cultura. E eu ouvi. É cultura. Você que não sabia, Esther. E eu posso, Juvenal, ouvir essa música e me identificar de uma tal forma com aquilo ali. E aquilo me levar para Deus. Agora, a grande questão, sabe o que é? É que a gente pensa o seguinte, bom, essas duas músicas, essas duas diferenciações que eu fiz da música de Deus, elas nada têm a ver com a música secular, a música do mundo. O que eu faço? Toda e qualquer música de Deus, ela é boa, ela é edificante para a minha vida. E toda e qualquer música secular do mundo, ela não me edifica em nada, logo ela é do demônio. Essa é a associação que... Essa é a grande questão. Que a maioria das pessoas Então, tudo faz. isso que eu estou construindo, eu estou falando até demais, peço perdão, pessoal. Mas o que acontece? A grande questão aqui será que eu só posso ouvir música de Deus? Será que não existe nenhuma outra música? E a gente já pincelou isso aqui. Sim. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Por que eu sempre ouvi alguma música popular brasileira, eu já ouvi, e gosto de alguns compositores? Porque eu senti falta dentro da igreja de um tipo de música aí, que você também falou um pouco sobre isso, que fosse condizente ao momento no qual eu estava vivendo. Vou dar um exemplo bem prático. O amiguinho de casa pode estar pensando o seguinte, arrumou uma namoradinha, tá lá de noite, pô, a noite tá chegando. Ele quer pensar na namorada dele, pastor. Ele tá apaixonado. E o amor é divino. O que ele vai...
cara, eu tô de noite, céu estrelado, vou botar o quê? Uma música sobre amor, número 1 do Inário, ó Deus de amor. Vai fazer sentido isso? E eu quero dizer mais, a Uma música igreja de casal também não vai fazer sentido. não vai fazer sentido Não é também, casado, não é casado Ele tá ainda. tentando, né? Não. Até pode fazer sentido de uma certa forma, porque ele vai sonhar, né? Sonhar. Porque Amor ele vai platônico, esperar pode ser, naquilo. pode ser. Ó, quando eu for casado, isso vai fazer sentido. Mas o que eu quero dizer é isso, gente. Então, nesse contexto existem tantos outros, né? O amor é divino. E os compositores da música popular brasileira, em especial, são muito prestigiados aí fora porque conseguem falar do amor de uma forma muito diferenciada. Mas não só isso. Existem canções de protesto, por exemplo. O ser humano é um homem político. E quando você está fazendo política, inclusive, que é necessário, a Bíblia recomenda que você fique atento a essas coisas do universo político. Quando você está fazendo política, deixa eu dizer uma coisa para você também não está adorando a Deus. Quando Jesus deixa bem claro, tá? Olha, dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César, eu interpreto isso de uma forma que eu não vejo a galera interpretando. Jesus está dizendo assim, Jesus não está dizendo assim, ó, esqueça a política, não, pelo contrário. Ele está dizendo, ó, não misture as coisas. Exatamente. Você tem que adorar a Deus, mas ele também diz assim, ó, dai a César o que é de César. Quando você está estudando, você não está adorando a Deus Não também. está adorando a Deus, é isso que eu estou te falando. Então há uma série de contextos nas quais a gente tem que saber selecionar o tipo de música mundana, essa música mundana aqui, que eu também vou diferenciar para finalizar, só para finalizar. A música do mundo, ou secular que a gente diz, ela tem esse contexto de ser a música natural. Eu chamo de música natural. Que é o quê? É aquela música que vai falar das realidades ao meu redor aqui, ó. A natureza, o amor entre homem e mulher. Isso você está dissociando de uma música secular. A Isso música já é uma secular- subdivisão da secular. Você tem uma Só música- que a gente precisa ser sincero. Dentro da música secular, além da música natural, que é perfeitamente, né, pode ser consumida por nós, eu não vejo problema nisso, existe a música profana. E aí a gente não pode esquecer disso. Existirão compositores e pessoas que irão compor uma determinada peça musical com o intuito de menosprezar, de destruir a imagem de Deus. Aí, E esse aí, eu já digo logo, se afaste disso aí. Quer que eu diga o nome da música? Funk. Se afaste, pelo amor de Deus. aí é o seguinte, entra justamente aquilo que a gente falava agora sobre a questão do testemunho do compositor, a forma de vida do compositor. Existem muitas músicas, MPB, algumas outras músicas, que embora não falem de Deus, mas falam de temas agradáveis, como amizade, que a gente já mencionou antes, né? Amizade, amor, tal, protesto, Sim. política, e músicas que quando você ouve essa música, quando você lê ali, né, a música, aparentemente não tem nada demais. Mas se você for fazer uma análise, for interpretar a letra da música, com a ideologia daquela pessoa, com o momento que aquela música foi escrita, você vai perceber que existe algo por trás daquela música. Então, embora não seja um fator decisivo, a vida da pessoa, quem está escrevendo, é importante você estar atento a isso. É importante você perceber. Por exemplo, tem uma música que diz assim, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Quem disse isso na Bíblia? Foi Jesus, né? Afasta de mim esse cálice. Mas o contexto era outro. E ele não estava citando, o texto bíblico, ele estava falando de uma outra coisa. E assim vai com várias outras músicas. Não é decisivo você analisar quem está escrevendo, mas é importante você estar atento. Porque às vezes você está cantando uma música ou curtindo uma música que vai contra aquilo que você mesmo acredita. Talvez vai te influenciar. Eu achei fantástico aí onde a gente chegou, porque a gente começou falando um pouco sobre adoração e a gente entrou sobre uma das mais belas formas de adoração, que é a música. Só que muitas vezes a gente se perde por não saber diferenciar que tipo de música ouvir ou quando ouvi-la. E aí o Rafa trouxe pra gente, juntamente com o pastor, e a discussão levou a isso, que nós temos pelo menos 3 tipos de música. Sim. Que seria a música sacra, aquela que teria como objetivo exaltar, adorar o nome de Deus. Isso explícito, né? De forma Explicitamente. explícita. Uma música secular que não necessariamente seria profana. Isso. Secular que falaria do dia a dia, falaria do momento, falaria de situações interessantes, até sobre política, sobre vários momentos contextuais que nós estivéssemos vivendo. Sim, sim. E uma música profana que pregaria totalmente o oposto daquilo que o cristão acredita.
Perfeitamente. E aí, levando esse ponto, aí eu volto pro Ivan. Boa, Ivan. Você vai pro Ivan? Eu volto pro Ivan, porque assim, eu falo pro Ivan e eu queria levantar pra gente assim, tá, eu tenho uma música sacra que ela exalta, né, que ela pode ser, mas essa música sacra ela tem uma letra. Mas qualquer estilo musical, ele evidencia uma música para Deus? Qualquer estilo musical? Na opinião de vocês, o nosso objetivo aqui é fazer você pensar fora do saleiro. Cada um de nós temos uma linha de raciocínio e um estilo de pensamento que nos norteia. E não necessariamente precisa ser o seu, mas nós gostaríamos de fazer você pensar fora do saleiro. Eu já levantei uma bola, o pastor quebrou em 2 vezes aqui. O Rafa levantou outra bola e a gente vai tentando bater esse jogo, tentando fazer você pensar fora do saleiro. E o Ivan trouxe aqui, mas alguns irmãos eles estão contra a bateria. Será que essa bateria quebra toda a consagração daquela letra? Olha, aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, vou ler um texto aqui, diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Deus nos chamou para a liberdade, né? O objetivo de Deus ao criar o ser humano foi que ele fosse um ser livre, inclusive para escolher ou não amá-lo. A música, ela tem uma capacidade tremenda de nos influenciar. A música, ela toca profundamente a nossa mente. O professor falou muito bem aí. A música, ela toca profundamente a nossa mente de forma a nos ligar a Deus. A música sacra, a música de Deus, né? Como ele falou. Em relação a instrumentos, é uma discussão que não tem fim. Não tem fim. Eu gostei muito dessa. Você começou muito bem, viu? Instrumento. Mas o senhor compreende que é uma questão de preconceito? Também. Não somente, também. Então, assim, é uma discussão que não tem fim. Eu tenho instrumentos que, particularmente, eu não gosto e eu não acho apropriado para a igreja. E também não vou dizer. Não, mas vocês... assim, uma opinião, veja bem, a gente está deixando claro aqui algumas opiniões e algumas questões. Existe muito claro a questão que a gente precisa deixar, é que o que o assim diz o Senhor nos fala e o que o meu convívio, o que a minha história me levou a pensar. Exatamente. Então, assim, existem instrumentos que eu não acho apropriado para culto. Tem os que eu tenho preferência, alegram, assim, me fazem me aproximar mais de Deus. Tem pessoas que têm um pensamento diferente do meu. Né? Eu não entro nesse mérito porque todos os distritos por onde eu passei, que não foram muitos, ainda sou novo na obra, estou no meu 10º ano de ministério, né? Mas as pessoas... A Nádia já tinha 37 anos. Meu Deus, sem necessidade essa observação. Continuando. Ele tinha cabelo, bastante. Então veja bem, isso vai muito do gosto de cada pessoa. E o que é certo e o que não é, o que é apropriado e o que não é, em algum momento Deus ele vai colocar a mão e vai corrigir a igreja. A igreja vai amadurecendo, vai crescendo. O piano para mim é um dos instrumentos mais elegantes. Eu sou fã de piano. Mas o piano, você estudou música, ele era visto como algo diabólico. Ele não era aceito nas igrejas no início, não era aceito. Depois ele passou a ser um dos principais instrumentos utilizados na igreja. E o piano é um instrumento de percussão. É um instrumento de percussão. Mas assim, já entrando aqui na questão da percussão. A música, ela tem melodia, harmonia e ritmo. A harmonia e a melodia, elas elevam a mente da pessoa para um estágio de contemplação, né? Leva a pessoa para um estágio de meditação, mais favorável à adoração, a pessoa se aproximar de Deus. Melodia e harmonia. O ritmo é importante. O ritmo faz parte, né? E eu diria que é indispensável. Até mesmo sem ter elementos de percussão, é possível colocar ritmo
na O música. ritmo, se tem música, o ritmo tá lá. O ritmo né? tá lá. O que acontece é que... É, o principal. Exatamente, o ritmo tá lá. Não é o foco principal. Exatamente, o ritmo tá lá. Só que assim, instrumentos de percussão, e eu não estou condenando aqui instrumentos de percussão, certo? Inclusive há muitas músicas que eu gosto bastante e tem percussão. Embora para mim não seja o elemento mais importante, mas tem. Como você falou, para ter ritmo não precisa ser um elemento, ter um instrumento de percussão. Né? Toda música tem ritmo. São 3 elementos que existem na música, né? São inerentes à música. Mas a percussão, ela tem uma função, diríamos assim, ela dá um gatilho de ativar mais o lado físico, mais o lado carnal do ser humano. E você observa em várias culturas, aqui no Brasil, religiões afro, né? Religiões mais ali da selva, dos indígenas. A percussão é algo muito utilizado, inclusive para sessões em que, durante a adoração, né, das pessoas lá, as pessoas entram em estado de transe, em um estado de êxtase. A percussão, naturalmente, ela leva a isso. Você falou do funk ainda agora. Sim. O funk é um estilo musical que o ritmo, ele é preponderante. Totalmente. Preponderante ali, totalmente. E as pessoas que curtem esse tipo de música, de estilo musical, eles são levados ali ao máximo, ao ápice da paixão carnal. A pessoa que dança o funk, a coreografia do funk é praticamente ali um ensaio de uma relação sexual. Isso. Né? É um ensaio. Então, assim, eu não estou condenando esse ou aquele instrumento aqui, mas é para a nossa reflexão, exatamente, para a nossa reflexão do que deveria ser a música, o estilo musical, o formato, os elementos, aquilo que vai nos levar à contemplação do sagrado, à meditação da Deixa eu só fazer um complementozinho rapidinho. Pelo seguinte, porque a gente agora entrou de fato no contexto musical, né? Na estrutura da música. O que eu vejo é o seguinte, pastor, a música, galera, a influência da música na nossa vida, ela se dá por meio de camadas, né? Então eu vou tentar pegar isso que você falou que tá certo. O ritmo, ele é desses elementos que constituem a música o mais independente de todos. Eu posso, inclusive, fazer uma música só de ritmo aqui, como a gente sabe. Talvez não esse ritmo. Esse aqui é um pouco estranho, né? Mas foi para contextualizar. Na guerra, por exemplo, veja que os tambores na guerra. Desculpa rapidinho, na guerra, excelente. É só um parênteses, pra você continuar seu raciocínio. Diga. É porque eu li um texto bíblico, aí só para não parecer que... que não falou nada sobre... mas é rapidinho. Isso. Eu falei sobre a liberdade. Isso. Né? Então a música que é preponderante ali na questão do ritmo, ela acaba nos prendendo a uma situação que nos leva às paixões carnais. Não estou dizendo que o ritmo não é importante, porque ele é inerente à música. Mas se determinados tipos de música, estilos musicais, estiverem assim, quisermos, em vez de diferenciarmos o que é música de Deus e o que é aquela música para curtir e tal, então tem que estar diferenciado. Porque se você quiser colocar música de Deus e misturar com outras coisas, que em vez de elevar a sua mente, vai elevar suas paixões carnais, você corre o risco de não experimentar essa liberdade que a primeira arte pode nos proporcionar. Certo. Da guerra, né? Eu estava falando até só para dar um exemplo de como, de fato, o instrumento percussivo, essa parte que constitui a música, ela de fato mexe com os instintos, né? Inclusive, a gente pode observar que, atualmente, a maioria das músicas ela apela para o ritmo mesmo. Ela tem uma pegada A gente forte. falou do funk, mas são tantas e tantas Muitas músicas. outras. A música eletrônica, que eu não considero música, sinto muito, mas aquilo não é música, perdão aí os DJs, né? É a profissão mais fácil que existe. No ponto de vista músico, é o músico mais fácil que existe, eu quero ser DJ. Mas olha, aquilo é batida e já foi comprovado que aquilo ali se assemelha muito ao ritmo tribal e essa coisa toda. Mas como eu ia falando, galera, o que eu acredito que para concluir esse pensamento é o nível de influência da música por camadas. Então veja, se eu procuro uma música que a primeira camada dela é o ritmo e eu deixo aquilo logo na primeira camada me influenciar, olha, isso aí não está muito adequado. Não está muito adequado.
Ainda assim, o esquema, ritmo, melodia e harmonia, a gente tende a falar muito sobre isso, e aí a gente pensa assim, olha, determinado ritmo produz de forma inconsciente um desejo assim assado na vida do jovem, abre uma porta para que ele pegue, né? A gente escuta muito isso. Olha, não escute rock, não escute isso, não escute aquilo, porque... Olha, eu não concordo com isso. Eu particularmente não concordo pelo seguinte, meus amigos e irmãos. Eu acho que esses elementos, eles constituem as camadas iniciais da coisa. Ele é o físico, tá bom? É física isso. A música é sonoridade, são ondas, né? Então veja o que eu quero dizer. Eu vou retornar ao que a Nádia disse, inclusive na primeira fala, quando você estava falando disso, ela já está concluindo e não sabe. Ela tem isso. O que é mais importante... Não, mas foi bom. Galera, o que é mais importante é a intencionalidade. O cara é roqueiro e ele fez uma música de alguma forma inspirada, e por que não por Deus, tá certo? Depois de uma observação. E na grande realidade, a questão da música, ela tem que mostrar beleza. Porque a beleza, ela vai me levar para a contemplação. Então não necessariamente precisa ter o nome de Deus para que eu contemple, para que eu pare e visualize o belo. A música, ela tem que ter verdade. Entendeu? Porque eu não posso ouvir uma mentira. Se ela tem verdade, eu não preciso nem mencionar o nome de Deus. Tá certo? E a música, ela tem que ter esse poder, e ela tem, melhor do que nenhuma outra arte, como já tinha dito, de te fazer parar e contemplar. Mas a grande questão da intencionalidade, galera, é que nem todo mundo está apto a reconhecer a intencionalidade nas diversas músicas que você vai se encontrar. Então alguém pode estar assistindo aqui o podcast e dizer, eita, eu tô mais do lado ali do Rafael, ele tá dizendo que a gente pode ouvir a minha playlist, então não tem problema nenhum com a minha playlist. Pera lá, não sei se tem problema com a sua playlist. Porque veja, eu não estou dando carta branca aqui, quem sou eu, obviamente, até para me servir de exemplo, pelo amor de Deus. Agora, a questão é, quando eu vou analisar a intencionalidade de um compositor, a intencionalidade daquela música, o propósito, por que ele fez aquilo, eu preciso ter algo que é essencial para a vida do jovem, que é o discernimento. Tá certo? Apenas com discernimento eu vou ter a sensibilidade necessária para ouvir qualquer música que for. E aí o Espírito vai me dizer, olha, pode ter uma letra bonita, pode ter métrica perfeita, uma poesia maravilhosa, mas essa música aí não te faz bem. E isso acontece comigo. Eu gosto de rock? Gosto. Mas existem determinadas músicas que ao ouvir, né, eu penso, não, isso aqui está violando os meus princípios. Eu vou me afastar dessa música aqui. Às vezes acontece até ser música do mesmo compositor, da mesma banda. E aí eu já estou também dissociando aquela questão, porque a música, retornando ao conceito de arte, ela pode ser uma obra, uma peça que em um determinado momento eu faço uma coisa boa e em outro determinado momento eu não estou com aquela mesma inspiração e faço uma coisa completamente diferente. Mas assim, galera, para finalizar minha fala, vamos botar na cabeça o seguinte, não existe um sol maior de Deus e um sol maior do capeta, gente. Tá bom? Não existe um Fá sustenido, sagrado, e um Fá sustenido. Um Fá sustenido. Você falou sol, a Nádia ficou, mas é noite. Meu Deus, tá difícil. Ele gosta de me incomodar. Sim, sol é o Porque, quê? assim, cara, outra coisa que eu percebo muito é que a gente fica nessa tentativa de categorizar a música sacra, você fez, está correto, e eu mesmo fiz essa diferenciação, mas isso é só didático. Isso é só de uma forma didática. Porque assim, galera, vamos entender o seguinte, meus amigos. Quem foi que disse pra nós que os instrumentos que a gente toca, que a música que a gente faz aqui, é a mesma música celestial? Você já parou para pensar que no céu deve ter uma infinidade de instrumentos e que esses nossos instrumentos, bateria, não violão, guitarra, isso é assim, um jardim de infância lá. Você entendeu? E digo mais, olha só, música de Deus, música do mundo, que coisa interessante isso. A Bíblia vai mostrar um fato muito interessante. Os descendentes de Caim, que já foi falado aqui, vocês estão ligados, né? Veja só, a primeira vez que é falado de música, aqui no Gênesis capítulo 4, é um descendente de Caim, que a gente sabe que é uma linhagem pecaminosa. E olha só, o primeiro instrumento, a primeira menção de instrumento musical é justamente de um membro dessa descendência caída. Muito bem, Nádia. É Jubal. É falado aqui que Jubal
foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então veja que coisa interessante. Não é nem falado de instrumentos de percussão, veja só. Nós estamos demonizando. Levantou a bola aí. Nós temos aqui a tendência de demonizar os instrumentos de percussão, mas aqui é falado de harpa. Olha que coisa que pode confundir a cabeça da gente. Jubal, um homem da linhagem pecaminosa, ele foi então o responsável pela invenção disso aí. Nos deixando claro uma seguinte mensagem. Ora, se a harpa Davi usava para louvar a Deus, se os salvos receberão uma harpa, como é dito em Apocalipse, veja, Deus pode usar qualquer um para fazer a sua obra. E era o texto que eu queria dizer, que eu até desmarquei aqui, rapaz, em Colossenses, né? Tu tá ligado? Colossenses. Galera, esse texto é decisivo, porque é dito aqui, ó, Colossenses capítulo 1:16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, a partir do momento que eu digo assim, ó, essa música aqui é de Deus, você pode ouvir, essa daqui é do inimigo, é de Satanás, você não pode ouvir, olha, eu posso até correr o risco de cometer um grande pecado. Você sabia disso? É o ponto onde a gente chega para fazer você pensar um pouco fora do saleiro. É quando você percebe que tudo que eu faço precisa ter uma influência de alguém. E esse alguém precisa ser Deus. Porque o nosso papel é fazer você pensar. É fazer você entender que existem sim diferenciações do que é santo, do que é profano, do que eu devo ouvir ou do que eu não devo ouvir, mas isso não tira sua liberdade de decisão. Nós não estamos aqui para definir quem você é, o que você é, pelo que você escuta. Mas a adoração que Deus requer de nós, ela exige princípios. Ela exige algo de nós. Não é o nosso melhor, é simplesmente o que Ele pediu. Então, quando você for escolher o que escutar, como pensar, como ouvir, que o próprio Deus seja o regente do seu coral, seja aquele que vai direcionar o seu louvor e a sua adoração. E assim, a sua música, a sua adoração e o seu louvor chegará aos céus e com certeza tocará a vida de outras pessoas. Esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigado por nos acompanhar e vem com a gente pensar um pouco mais fora do salão. Valeu!